Olá, seguidores do Parada Obrigatória, tudo bom com vocês? Após a morte misteriosa da sua irmã, Alex acaba sendo preso, acusado por ter cometido o crime. 18 anos depois, ele consegue sair da prisão após aí um bom comportamento e, claro, que ele vai em busca de vingança para fazer que os verdadeiros culpados pela morte dela paguem. Resumidamente, é isso que conta a história de Quem Matou Sarah. A série foi um sucesso de público, mas dividiu bastante as opiniões. E é sobre ela que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas eu não vou analisar as séries, não. A gente vai analisar a crítica delas. Sejam bem-vindos ao Crítica da Crítica. Antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, porque isso ajuda bastante o nosso crescimento, ser sempre os vídeos aí atualizados, toda hora que a gente lançar, porque às vezes tem vídeo novo, às vezes não, a gente nunca sabe, né? A programação às vezes muda de vez em quando. Mas enfim, você já fica esperto, quando lançar você já recebe. Já fica aqui meu muito obrigado pra você. Vamos então analisar as críticas sobre a série Quem Matou Sarah, começando pela crítica do site Canaltech. Eles disseram o seguinte: Quem Matou Sarah é uma série sobre vingança, mas com o passar da temporada, o espectador percebe que nenhuma etapa desse plano de fato aconteceu. Inclusive, o protagonista teve a chance de ser aniquilado ainda no primeiro dia do plano, mas seus inimigos consideraram aquilo apenas como um aviso. No entanto, há uma justificativa plausível para que a vingança não tenha acontecido, uma vez que os planos precisam que haja uma investigação mais a fundo sobre o que realmente houve com a vítima, com Alex colocando em prática todos os 18 anos em que passou preso estudando sobre computadores, deep web e aprendendo a ser um hacker. Eu concordo bastante com essa parte da crítica aqui do Canaltech. Logo que ele sai ali da prisão, a gente percebe que o Alex está tratando com uma família muito poderosa. E ao longo dos episódios, são 10 episódios que a primeira temporada tem, ao mesmo tempo eu tenho sensações em alguns momentos que ele não tem um plano. Ele diz ter um plano, ele diz ter uma ideia, mas ele não tem. E raros pontuais momentos é que ele realmente consegue desestabilizar a família, como quando ele joga na internet alguns casos, algumas histórias aí sobre a família principal da série, que é o que rege realmente toda a trama. A não ser esses casos das festas em que ele coloca os vídeos, expõe casos aí extras, o resto ele não tem muito. Ele não tem um plano para tentar pelo menos descobrir quem matou a irmã dele. Ele tá seguindo a vida e meio que às vezes eu tenho essa sensação que se der certo, deu. Pra mim se sustenta muito mais na trama familiar. É uma série mexicana, então ela tem toda uma estrutura de novela mexicana, ela traz isso nas suas entrelinhas, muito claro. Ela traz muitas características de outras séries mexicanas que já estão na Netflix, como por exemplo Desejo Sombrio, eu achei muito semelhante àquele dramalhão mexicano que a gente está acostumado, né? Todas as tramas da família principal, que é a principal envolvida aí na morte da Sarah, eu acho bem interessantes. Só que aí fica essa dúvida do que é o tema principal, né? A principal história, que é a gente descobrir quem matou Sarah, muitas vezes acaba ficando até de escanteio. Ela pontua vários outros pontos, como por exemplo, tráfico de mulheres, feminicídio, o patriarca da família aí, ele é completamente escroto, tem casos de traição, e aí tem o filho gay que eles não aceitam, não assumem, tem toda a trama ali deles quererem ter uma mãe de aluguel, uma barriga de aluguel para poder ter um filho, o filho e o marido. Então são muitas outras tramas que vão abrindo e acaba que às vezes até a própria morte da Sarah fica totalmente de escanteio. E muitas vezes o Alex, que é o personagem principal, ele não precisa fazer muito esforço para desestabilizar a família. Ele é interessante pra série, porque é o tema principal da série, mas ele é completamente esquecido em vários momentos. Às vezes ele só planta uma semente e a treta acontece com a família sozinha. Sem contar essa questão, que ele fica preso 18 anos em um mundo onde não tinha celular, internet, e quando ele sai ele conhece tudo de tecnologia. Ele sabe completamente como invadir, o que fazer, porque ele aprendeu tudo na cadeia, galera. Isso é importante lembrar. Algumas coisas me transparecem forçadas demais. Eu não vejo sentido ele sair da cadeia e ir direto para casa dele. Ele sofreu um ataque, né? Como citou aqui nesse trecho aqui, ele sofre um ataque, um tiroteio, mas ele não é morto
porque é só um aviso, se você se meter com a família vai dar problema, até porque ele acabou de sair da prisão, então eles poderiam ser acusados da morte, então eles preferem não matar. Só que ainda ele segue ali, ele continua morando ali, ele não vai para um outro lugar, então todo mundo sabe que ele tá ali e as pessoas deixam ele investigar, deixam entrar na vida delas, deixam saber sobre as coisas da família. Então isso me incomodou. A gente tá falando muito sobre o roteiro da história. A história tem uma base muito interessante, mas o roteiro eu achei que deixa a desejar em muitos pontos. Seguindo a crítica do site Fidedigno, disse o seguinte: logo, a série utiliza de flashbacks entre os momentos de amizade do quarteto e o fatídico dia de morte da Sarah, para tentar aproximar o público desses personagens. Já nos dias atuais, o confronto entre os personagens é explorado a fim de evidenciar as rupturas entre as relações. Dessa forma, é explícito o método latino de produções que apostam em sexo e cenas de ação para exaltar os seus personagens. Como eu disse, a série ela utiliza de recursos que a gente já está muito acostumado, principalmente em produções mexicanas. Sobre esse trechinho da crítica aqui, eu concordo que eles tentam muito fazer a gente ter a aproximação desses outros personagens, mas eu não consigo ter empatia por ninguém, nem ali pela história da irmã mais nova ali, que acaba se envolvendo com o Alex, né, no meio da temporada, da irmã mais nova dessa família. Não me faz sentido algumas coisas, não me faz sentido o Alex deixar ela se aproximar dessa maneira, principalmente porque ele tá magoado. Eu entenderia mais se ele a usasse e jogasse fora, porque ele falar que foi uma vingança, ele só pegou a irmã da família pra falar que o amigo dele também pegou a irmã dele. Mas não, eles têm um envolvimento, uma relação, eles realmente se apaixonam. E pra mim isso não faz muito sentido, você ter um ódio por aquela família e você se envolve romanticamente e não tem uma linha que demonstre esse amor sendo desenvolvido. Apesar de eles tentarem usar muito desse recurso do flashback para fazer a gente ter empatia pela história de cada um, né, pelos momentos de cada um, sem contar o clássico recurso do roteiro de colocar todos os personagens tendo motivos suficientes para querer matar a Sarah também, ele não consegue fazer, pelo menos pra mim não conseguiu, sentir a menor empatia ou envolvimento com qualquer uma daquelas histórias. Tem momentos muito interessantes, momentos muito bons, mas ainda assim são momentos, não fazem a gente se conectar a uma história específica. O Cinepop tem uma versão do porquê, como poderia ter sido melhor. Tudo isso poderia ter sido melhor trabalhado na série caso o diretor David Ruiz tivesse empenhado seu elenco em dar mais veracidade ao sentimento dos personagens. O protagonista Alex, por exemplo, em 18 anos de cárcere, conseguiu se tornar um mega hacker, apenas lendo livrinhos e usando instrumentos de solda. E na hora de confrontar seus inimigos, ou até mesmo na hora de fugir de um tiroteio, o Manolo Cardona faz a mesma cara de quem acabou de descobrir que botou sal em vez de açúcar no café. Um tédio só. Nesse ponto aqui eu vou discordar do Cinepop, porque eu acho que não é culpa do Manolo não. Eu acho que ele faz até que muito bem dentro do que é proposto pra ele. Não tem muito pra onde ele correr. A proposta do personagem da história é essa. Eu acho que o maior problema da série realmente é o roteiro, que quer contar muitas histórias, quer abrir muitos vieses, e aí não sabe muito pra onde correr. Por exemplo, a história dele principal, que seria a questão da vingança, e ele buscar a vingança, fica muito jogado, não tem uma linha. A gente não consegue ver qual é o plano, não consegue entender o plano dele. Por vários momentos a gente sabe que ele sabe sobre muita coisa, mas como ele soube muita coisa? E qual é a ideia dele? Ele quer chegar aonde? Ele quer destruir essa família de que maneira? Então a primeira temporada deixou muito aberto. Eu não sei também se a segunda temporada vai explicar, porque ali nos minutos finais a gente já tem uns trechinhos da segunda e deixa bem claro que a série vai por um outro caminho. Então eu acho que é isso. Ele quer uma vingança, mas ele diz que tem um plano que a gente não sabe qual é esse plano. Foram 10 planos que a gente não sei. Parece que ele sempre joga as coisas e se der certo, deu certo. No episódio em que ele passa um vídeo, né, na abertura do cassino, e ele mostra, né, o dono do cassino caçando e tal, o vilão da série, ele não pensou em tentar sair do prédio antes desse vídeo ser exibido. Ele que é um hacker, ele não conseguiria ter invadido esse computador da casa dele mesmo e ter feito a exibição do vídeo, ele precisava entrar lá no prédio. Então algumas coisas eu acho que não casam pra essa trama. Mas as outras eu até gosto. Para o trabalhão mexicano e toda a treta familiar, eu acho bem bacana, né, que
poucas coisas conseguem desestruturar todos eles em minutos. Isso eu acho legal. O site Tecmundo, por exemplo, falou o seguinte: já Guinness Garcia Millan utiliza suas expressões faciais e gestuais para compor um antagonista extremamente inescrupuloso, que detém muito poder em suas mãos e quase nenhum arrependimento sobre suas ações. Nesse sentido, o primeiro episódio tem um desenvolvimento muito contundente ao fornecer as informações necessárias aos espectadores, sendo decisivo para que o público decida se vai continuar a assistir a série ou não. Com certeza um dos pontos altos é o Guinness Garcia Millan, que é o que faz o antagonista. Ele realmente tem expressões muito boas e ele não precisa de muito. E aí entra a parte do roteiro que eu disse. Ele é um personagem que pra mim é muito melhor construído do que o principal, que seria o Alex. A vilania dele é muito mais crível do que a motivação de vingança do Alex. Apesar de que o Alex tem motivos suficientes para querer vingança, que além da morte da mãe dele, ele acaba indo preso porque eles fizeram uma negociação, né? Ele se entregava no lugar do filho aí, no lugar do melhor amigo, e a família iria também ajudar a mãe dele a se salvar, que a mãe dele estava doente. E isso não acontece, eles prometem um prazo aí, um período que ele ia ficar preso, que também não acontece, ele acaba ficando 18 anos aí, falaram que seriam só 2, 3 meses. Então ele tem motivos suficientes para querer uma vingança. A questão é que a gente não consegue entender qual é essa vingança, onde ele quer chegar. Já o vilão não, ele é um vilão que ele é ruim, e ele é simplesmente ruim. E existem pessoas assim, galera, isso é um fato verídico. Todas as expressões e as motivações e a maneira como o ator se comporta é muito bem construído e é um dos pontos altos da série. E graças a ele, todas as outras coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo, todas as tretas vão acontecendo. E ele carrega isso muito bem. É uma pena que não sabem trabalhar todas as tramas que eles querem apresentar. Eu acho que esse é o maior problema da série. Pra terminar, um trechinho da crítica do site Omelete. Eles falam o seguinte: entre idas e vindas no tempo, o público reconhece a métrica das séries latino imediatamente. Ação, música pop e sexo. A necessidade de impressionar com reviravoltas é tamanha que passados criminosos vão sendo revelados como numa competição de quem aterroriza mais. Competição essa que o Roy, o Hector Jimenez, um dos personagens, vence com larga vantagem. Com a fotografia certa e uma trilha mais teatral, o público pode até acreditar que todo aquele show de drama superficial tem alguma importância. A série tenta ser socialmente engajada ao falar de feminicídio e tráfico sexual, mas comete o crime de contradição desenvolver o assassinato de Sarah em torno do que deveria estar defendendo. Isso sem falar na segunda temporada, que já tem trailer, insinua que a vítima, de certa forma, não é tão vítima assim. Criticar isso, eu acho que não faz sentido, porque essa é a proposta da série. E sim, ela tem reviravoltas. O próprio título diz Quem Matou Sarah. A gente está muito acostumado com várias produções que utilizam desse recurso do quem matou. Então seria, né, a gente vai sabendo que vai ter reviravoltas e que vai ter pontos que a gente faça duvidar de todos os personagens e que mostra o lado bom e o ruim de todo mundo. É isso que a gente quer quando a gente vai assistir uma série que se chama Quem Matou Sarah. Então eu não vejo sentido falar, é muitas reviravoltas, uma competição de quem é mais ruim. Eu acho que nesse ponto eu não fui surpreendido. Eu acho que a gente, né, o título deixa isso muito claro. O que me cansa é a abertura de outros pontos, como o próprio texto aqui disse, né, a tentativa de engajar temas sociais, como feminicídio e tráfico sexual. Então eu acho que nisso a série se perde. Sobre esse último trechinho aqui, lógico que eu acho que a gente precisa ver a próxima temporada para saber como que eles vão trabalhar tudo isso, mas eu não acho tão ruim. Nesse ponto, é até interessante porque eu não tava sentindo empatia. Como eu falei, eu não conseguia sentir empatia por ninguém, nem pela Sarah, nem pra própria personagem que foi morta. Então eu preciso entender, a gente precisa entender essa motivação, quem era ela principalmente, porque senão a gente não consegue ter essa sensação de vingança. Esse é o problema da série. A gente não consegue torcer por ninguém pra conseguir essa vingança que eles querem. Por tudo isso, minha nota pra Quem Matou Sarah vai ser 2 estrelas. A série tem sim seus pontos fortes. Eu gosto de toda a drama familiar, essa coisa mexicanizada, né, da novela mexicana, entre
outros pontos, cada hora um traz uma coisa, e aí você vai descobrindo mais coisas da família, vai descobrindo que não é tão bom assim, e aí um grito, um tapa na cara, isso eu gosto bastante. Mas eu acho que falta recursos do roteiro em que consegue amarrar melhor esses pontos interessantes que a série traz e que façam a gente pelo menos torcer pelo personagem principal, que seria o Alex, ou pela história de amor dele, né, com uma filha mais jovem da família, que é sempre importante lembrar que ela era uma criança quando ele foi preso e agora eles são um casal, então às vezes me dá um estranhamento, mas tudo bem. Mas a série tem uma fotografia muito bonita, ela tem assim uma edição muito boa, utiliza sim da música pop, de cenas de sexo, que talvez sejam descartáveis em alguns pontos, mas eu acho que para uma série da Netflix, pela proposta que a série traz, se encaixa muito bem. O ponto maior é um roteiro que se perde em tantas nuances e acaba em muitos pontos não dizendo aonde quer chegar. Parece que só quer mostrar pra gente quem matou a Sarah, mas a gente quer mais. Às vezes a gente sente essa vontade para poder também torcer pela vingança, torcer pelos outros personagens que buscam essas respostas, né? Então a gente só tem respostas, parece, por ter respostas. E às vezes não é só isso dentro de uma produção. E você, gostou de Quem Matou a Sarah? Comenta aqui embaixo o que você achou. Você achou bom, ruim? Concorda, discorda? Qual a sua nota pra série? Não esquece também de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, seguir a gente nas nossas outras redes sociais e acessar o paradaobrigatoriacine.com.br, que lá tem outras dicas, curiosidades e mais notícias sobre o mundo da cultura pop. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Beijos e até a próxima. Tchau!